Vídeo pra ficar puto. Pra ficar puto. Ó, vou nem falar, vou só mostrar, ó. Só mostrei. Eu vou dar play e não vou falar nada. Vídeo pra ficar puto. É, exatamente. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Vai ser isso mesmo. Isso mesmo. É, acaba. Essa porra me passa vai o conservador dos anos 30. Essa camisa xadrezinha ainda. Me. Pô, não avisa. Ai, ai. O título, vocês estão conseguindo enxergar o título? Mamãe falei contra os comunistas. Comentado por Henri Bugalho. Véi, isso aqui tem tudo, mas tudo pra ser o pior gimo da história. Ser gimo estragado. Vamos ver. De um vídeo de ontem dele, que tem tudo a ver com o que a gente falou nesses últimos dias aqui sobre debates, né? Sobre o modo como o debate está contaminado. Isso não é de agora, mas eu quero usar isso, como eu falei, como um exemplo de caso, até porque nesse caso em particular do Mamãe Falei, ele faz uma definição equivocada e que vale aqui também mencionar para você perceber como isso pode atrapalhar na hora de você estabelecer um solo comum de conhecimento para poder debater com alguém. Então o que acontece agora é o seguinte: o Jones Manuel desafiou o Kim Kataguiri para um debate e o Kim se recusou, e quem assumiu esse posto, né, quem disse que debateria com o Jones é o Mamãe Falei, é o Arthur Duval. E aí o Jones recusa, e aí eles estão lá numa troca de acusações, né? Ah, covarde, fugiu, não sei o quê, o Kim fugiu, o Jones fugiu, aquela coisa que você percebe nesse tipo de dinâmica dos debates na internet, né? É como se fosse uma disputa de quem é mais macho. Esse tipo de debate, o modo como ele se dá, é uma demonstração de força. Não tem nenhum objetivo prático de construção do conhecimento, não tem nenhum objetivo prático de, sabe, sanear o debate. Na verdade, é só uma demonstração de força, de quem tem o pau maior para bater na mesa. Então você percebe... Satanás, eles passam do limite. Namorar, tem que raspar a cabeça dele. Na moral, moral, tem que raspar a cabeça dele e fazer um moicano. Em formato de rola, só de zoeira. Isso desde um bom tempo também, e como eu falei ontem, inclusive, né, esse tipo de debate ele não visa convencer o debatedor, o interlocutor seu, mas visa falar com a audiência, visa convencer o público, você que está assistindo. Principalmente porque partem de solos conceituais ou, sei lá, de conhecimento ou de compreensão da realidade que são muito distintos e não se conectam. Só para fazer uma ressalva aqui logo de cara, né, vocês sabem que eu não sou simpatizante dos webcomunistas. Eu acho que o modo como eles operam nas redes sociais, o modo como eles propõem esse tipo de debate como demonstração de força e o modo como eles atuam é muito parecido com o modo como o MBL atua. Inclusive, eu... Tava demorando. Gente, ó, não usa materialidade, não. Usar a materialidade para pautar debates, para poder fazer defesas de pautas, é o modus operandi do MBL, tá bom? É assim, modus operandi nosso, né? Usar o materialismo histórico dialético é o mesmo do MBL. Exato, mesma coisa. Eu tenho indícios aí relevantes de que eles adotam as táticas do MBL, eles reproduzem, eles emulam o MBL nesse tipo de comportamento justamente para atrair audiência e ter visibilidade. Então, para mim, assim, esse tipo de prática, como se dá na internet, ela é muito corrosiva porque ela não contribui para nada, na verdade, né? Contribui para ter visibilidade, para ganhar audiência, para ganhar dinheiro, mas contribui bem pouco para sanear o debate e tornar mais civilizadas as interações entre as pessoas. Então, deixando claro essa ressalva. Mas o fato é que nesse caso aqui você tem essas... E, primeiro, talvez ele esteja falando unicamente de estratégia de publicidade e não de pautar debates, né? Estratégia, a gente vai usar a que melhor for trazer público pra gente mesmo. Talvez, se for nesse sentido, se estamos usando estratégias parecidas com a do MBL, é porque o MBL também está fazendo sucesso, tá tendo sucesso na própria estratégia. Quem faz juiz de valor não é a gente. Que vai usar os meios que a gente tem para poder alcançar o máximo de pessoa possível. Se for nesse sentido,
Eu não acho nem ruim de estar parecido com o MBL. Vou nesse sentido. Porque a estratégia a gente tem que usar todas a nosso favor. Qual estratégia usar? Sim, sabe? É isso. É assim que tem que funcionar. As trocas de acusação, e você tem o Mamãe Falei já atuando num debate, numa forma de debate com o pessoal dos comunistas das redes sociais. Porque quando o Mamãe Falei faz vídeos reagindo a esses conteúdos, ou faz vídeo respondendo a essas figuras, ele já está participando de um debate. Não é um debate, sabe, um na frente do outro ali, sabe, trocando réplicas, tréplicas. Não é um debate nesse formato, mas é uma forma de um debate público como ele se dá, né? Você pode ter um debate de muitas formas. Você pode ter um debate que se dá, por exemplo, entre artigos de jornal. Um colunista de jornal respondendo a outro colunista. Ou, sei lá, se dá em livros, né? Inclusive, ano passado eu debati com a Mamãe Falei e foi por escrito. E os textos são disponíveis na Amazon para quem quiser conferir. Inclusive, vale mencionar que o debate por escrito, como se deu, foi muito interessante. Acho que o resultado foi bem produtivo, até porque quem debateu comigo não foi o Arthur Duval que me desafiou, foi o Ricardo Almeida, que foi quem escreveu o texto ali. Ai, gente. Voando, olha só, olha a crítica voltando pra ele. Querendo ou não, esse vídeo aí dele é uma autopromoção. Ele vai vender, ele quer vender livro. É estratégia para poder vender livro. Pelo jeito, esse vídeo inteiro aí vai ser estratégia para vender livro. Mas vamos lá, vai. Eu tenho quase certeza que a contribuição do Arthur ali é mínima. E isso enriqueceu o debate. E só voltando, né, ao tópico de ontem, né, sobre esse solo comum, para mim, o que funcionou nesse debate por escrito foi justamente a surpresa minha, né, que foi realmente o que me espantou logo de cara, foi que tanto o Ricardo Almeida quanto eu partimos de algumas fontes comuns, alguns autores basilares sobre fascismo, e isso delimita o âmbito do debate, isso simplifica a interação, porque ali você, sabe, essencialmente você tem que se remeter a esses autores, portanto, isso contribui para que leve em algum sentido. Você pode extrair conclusões diferentes, Velho, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Já fugiu do assunto. Não sei nem pra que ainda tô assistindo. Tem nada a ver com o assunto. Ele já fugiu total e tá falando do livro dele. interpretações diferentes desses autores, mas você tem um horizonte bem reduzido de manobra que são Ah, dos autores de referência. Esse é um outro aspecto importante para falarmos de debates nesse mundo contemporâneo, porque é só o jeito dele de debater, viu, gente? Que é válido. E é só com ele que funciona. quando você tem referências muito distintas, para começar já fica difícil você estabelecer ali qual é o ponto de contato, né? Do que estamos falando. Então, por exemplo, né, basta pensar no caso de pensadores marxistas, autores marxistas, hoje em dia, em muitas áreas, em muitos setores, na economia, por exemplo, na ciência política ou na filosofia mesmo, são autores secundários, né? São autores marginais em alguns casos. Então não são adotados como principais referências. Embora seja muito popular em alguns campos de conhecimento, em outros não são tão populares assim. Então, o que acontece é que esses autores marxistas, ou esses influenciadores marxistas, né, esses comunistas de internet, eles adotam conceitos que não são conceitos hegemônicos. Então, muitas vezes estão usando palavras que parecem designar a mesma coisa, mas não é. Por exemplo, a visão que eles têm de democracia não é a visão hegemônica de democracia. A visão que eles têm de autoritarismo não é a visão hegemônica de autoritarismo. Bom, primeiro que a gente, por ser marxista, a gente já confronta o que é hegemonia. A gente tá aqui para subverter. Logo, a gente vai sim criar novos conceitos. E se a hegemonia pra gente é errado, tal como ela se dá hoje, faz muito sentido que a gente reverta os significados das palavras que a gente julga estar errado. A democracia, que dentro da hegemonia do sistema hegemônico é vista como apenas uma transição de um governo para o outro, a gente entende que democracia é quando todos os povos, todas as classes, todas as pessoas inseridas de um sistema têm direito à liberdade. E liberdade nenhuma pode ser tolhida pela capacidade financeira que ela tem. E se a gente está falando em democracia, em ser livre, eu acho que não faz sentido a gente adotar esse significado de democracia hegemônico pra gente, porque não é essa a democracia que a gente quer. Então, que continuemos convertendo valores o tempo inteiro. A visão que eles têm de totalitarismo, como a gente já falou recentemente aqui, não é a visão tradicional e hegemônica de totalitarismo. O que eles pensam Porque a gente pensa que totalitarismo sequer existe, né?
que é, por exemplo, capitalismo, nem sempre corresponde à visão que outros grupos ou outros conceitos hegemônicos têm de capitalismo. Então, se você não estabelece logo de cara do que estamos falando, o que o seu conceito designa, o que você quer dizer com esse conceito e o que eu quero dizer com esse conceito, não há como ter uma troca inteligente e produtiva, porque não estão falando a mesma coisa. Se eu falo de Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Olha, se você sabe que o valor de tal palavra é diferente para a pessoa com quem você está falando, você consegue direcionar o entendimento dela usando sinônimos, usando essa palavra nos termos que ele acredita que seja. Sabe, dá para conversar tranquilamente, que ninguém é. Gente, ele falar isso é a mesma coisa de chamar a pessoa de burra. É a mesma coisa de chamar de burro. Falar que eles não estão em sintonia, não pode conversar, não faz o menor sentido. Se para ele, se você sabe que o fulano que você está conversando acredita que democracia é. Se o fulano que você está conversando, ele acha que democracia é o conceito hegemônico de democracia, você não vai falar para ele de democracia de outro viés. Ou quando você for inserir a democracia subvertida dos valores marxistas, você vai antes explicar qual que é o seu conceito de democracia. É assim, tal como num TCC, tal como num trabalho de faculdade, se você vai usar valores subvertidos, você explica antes o porquê que você subverteu esse valor. E quando você explica minimamente por que você subverteu esse valor, você consegue dar um norte para a pessoa, para poder ela entender o que você acha daquele valor. Então dá para ter uma conversa tranquilamente com qualquer pessoa, mesmo que os valores de um sejam diferentes do outro. Tá tudo bem, democracia racial em Israel, Turquia, Índia, mas democracia popular é um Deus acuda. Sabe? Tem condições os caras desses. democracia, eu entendo, por exemplo, uma democracia representativa como, sei lá, Suécia, Brasil, Estados Unidos, sei lá, Reino Unido, e eles não entendem isso como Ah, Brasil é democracia, meu querido. Brasil é democracia. O filho do Ike Batista matou um cara atropelado enquanto estava bêbado a mais de 100 km por hora na rodovia. A defesa, a testemunha, retirou a acusação. Isso é democracia. A família ganhou 1 milhão não sei de onde. Família do sujeito que morreu. Isso é democracia? Olha, por favor, né? Democracia. Meu amigo foi confundido com bandido e tomou 3 tiros nas costas porque era preto e tava na rua. É democracia? Não dá. democracia, o debate fica truncado e pouco avança. Eu falo sobre conceito Não é um pouco avança, cara. Se você é idiota de não querer aceitar o termo da outra pessoa quando vocês estão debatendo, depois dela ter explicado pra você como que é o valor daquele termo pra ela, só fica truncado porque você vai querer. E você tá sendo idiota. Só isso. conceitualização sobre conceitos, porque isso tem a ver com o conteúdo do vídeo de hoje, né? Porque o que o Mamãe Falei faz num trecho desse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui é conceitualizar de maneira errônea o que é lucro e isso torna impossível qualquer O músico tomou 80 tiros no carro. tipo de compreensão do que ele está falando e como ele está rebatendo os comunistas. Então eu quero ouvir com vocês aqui esse trechinho do Arthur Duval, sabe? Meu Deus, ele ainda vai ver o Arthur Duval, velho. Tá tendendo a piorar, você está ligado? Definindo, ou tentando definir, Depois de 6 minutos a gente pensou, olha, o pior vai ser só ouvir ele falando merda aleatoriamente. Mas não, ele ainda vai colocar o Arthur Duval pra poder a gente ver. ou exemplificar, né? Exemplificar o que é lucro e como essa é uma definição incorreta e, como eu falei, que afasta a gente do objeto a ser analisado ou investigado e como isso prejudica, inclusive, o debate. Vamos ouvir juntos aqui e depois pensarmos aqui sobre o que foi dito. E quando uma empresa privada tem lucro, põe uma coisa na tua cabeça. Ela gera emprego, ela paga imposto, então a sua função social está sendo cumprida. Função social da empresa, gente. Função social, ela tá dando dinheiro pros outros. Ela não tá apropriando força de trabalho, não. Moisés foi cobrar o salário atrasado no quiosque na Barra da Tijuca. Foi brutalmente espancado até sua morte. Mano, meu amigo.
Você demonizar o lucro é você demonizar a atividade humana. Tem nada a ver com lucro. Tem nada a ver com lucro. Nada a ver. Olha. Ai, meu Deus do céu. Como é que conversa com esse povo? Eu tô aprendendo ainda. Não sei conversar com o povo ainda não. Mas, olha, a expropriação de trabalho de uma pessoa, fazendo essa empresa ganhar rios de dinheiro em cima de outra pessoa, não é só lucro. Isso é apropriação de mais-valia também. Então, tem diferença. Quando a mais-valia é apropriada, eu costumo chamar até de roubo. É roubo. Quando a força de trabalho de uma pessoa é tirada dela e é gerado um capital em cima e essa pessoa nunca mais vai ver esse dinheiro, para mim é roubo. Porque, querendo ou não, as empresas vão ficar dinheiro explorando os outros, vão ganhar dinheiro explorando os outros. E nessa exploração, se não for no mercado financeiro, né, que aí é dinheiro por dinheiro e você não está gerando nada, nenhum trabalho está sendo feito, é só dinheiro por dinheiro. Nesses casos, que é ainda pior talvez, né? Que aí é dinheiro por dinheiro gerando dinheiro. E não tem nenhuma coisa sendo colocada junto. A exploração porque tem direito trabalhista. Você ganha pelo que você produz ou faz. Olha, não é exploração porque tem direito trabalhista. Beleza. Então me explica por que a Hyundai distribuiu 300 milhões aliás, deu 300 mil yuans para cada uma das pessoas que trabalham nas fábricas dela. E fala, ali tinha direito trabalhista e ainda assim teve divisão de lucros. E nem por isso não teve investimento. É uma cooperativa. Tá? Obviamente, se deram 300 mil yuans no final do ano agora para cada um que trabalha na empresa, esses 300 mil yuans para cada um, você imagina que cada grande empresa, o porte dela, absorveu esses 300 mil de cada funcionário. Cada funcionário. Porque ela não é uma empresa, não é a maior empresa do ramo, é uma das maiores, mas não é a maior. Mas várias outras do tamanho dela absorveram para si esses 300 mil de cada funcionário. Então não é simples assim. Você dá direito trabalhista é dar migalha para a pessoa. Não faz sentido nenhum. Uma empresa que, além de pagar o ano inteiro de salário para a pessoa, salários bons, são ótimos salários dessa empresa, no final do ano ainda distribuiu 300 mil yuans para cada um. Isso é o poder. Isso é o poder de apropriação de uma empresa sobre o trabalhador explorado. Tá? Se você pegar lá, nos tempos das cavernas, o cara pegava uma pedra e ele lascava, a partir de uma pedra que não servia para nada e do seu trabalho, ele transforma aquilo no lucro. Qual é o lucro dele? A pedra lascada que ele usa como ferramenta. Isso é inerente à atividade humana, cara. O ser humano, ele produz para ter lucro. É isso. Nesse caso em particular aqui, o Mamãe Falei ele está respondendo aqui a uma fala do Gael Fato sobre lucro. Né? Empresas de mídia, né, grande mídia, que lucram, e aí há uma crítica nesse sentido. Né? A crítica marxista ao lucro é muito também essencial para o pensamento marxista, e o lucro é visto como um aspecto negativo do capitalismo. Né? Não! Gente, não é o lucro que é o vilão. Cooperativas têm lucro. Cooperativas têm lucro. Cooperativas são locais de trabalho cooperados. Pessoas trabalham, pessoas lucram. Não é o lucro o vilão. É a forma de exploração do trabalho alheio, da força de trabalho da pessoa que é o vilão. Gente do céu. Mas, nesse caso aqui, ao confrontar essa ideia, o que o Arthur Duval faz é propor um exemplo que é basicamente falso, né? Não corresponde à definição tradicional de lucro. Eu quero acreditar que o Mamãe Falei sabe o que é realmente lucro, né? Tanto que ele foi empresário, tem empresa, sei lá. Então ele deve saber na prática o que é lucro, mas o exemplo dele é péssimo, né? Porque ele compara o lucro com a atividade do homem da caverna que vai lá e lasca uma pedra, e a pedra pronta ali, a ponta de lança ou a ponta de flecha, aquilo ali é o lucro dele. O produto final é o lucro dele. E isso é equivocado, né? Eu quero ler para vocês aqui uma definição bem simples, na verdade, aqui é do portal da indústria, aqui, é do portal governamental aqui, de lucro, que tem a ver até com contabilidade, inclusive,
que lucro é o resultado financeiro positivo após a subtração das despesas operacionais e administrativas. É o que realmente sobra e pode ser distribuído ou reinvestido. Então, lucro é aquilo que você tira das suas contas, os seus gastos, o que sobrou é lucro. Vamos pegar o exemplo proposto aqui pelo Mamãe Falei, né? Vamos fazer um exemplo Mas tá esquecendo ainda assim da mais-valia, né? correto nesse caso. Vamos supor que esse homem pré-histórico tenha pego lá uma pedra bruta, né, uma matéria-prima, né, pegou uma pedra e lascou essa pedra e produziu uma ponta de lança. E aí ele levou 10 horas para fazer aquela ponta de lança. Acho que deve demorar mais para fazer uma ponta de lança, mas vamos dar um exemplo aqui hipotético, né? Demorou 10 horas para fazer aquela ponta de lança e a hora de trabalho desse homem pré-histórico, que é um cálculo feito aqui para a subsistência dele, o que ele precisaria para poder se manter, é de R$ 1 por hora. Ele pega essa ponta de lança e vende para um outro homem pré-histórico, né, um outro caçador, e ele vende por R$ 13. Então, assim, a matéria-prima saiu de graça, porque ele pegou na natureza, ele foi lá, pegou uma pedra e tem o tempo de trabalho dele. R$ 13, ele vende a pedra, os R$ 3 que são o excedente desse gasto de tempo dele, é o lucro do Homem das Cavernas. Por que ele ainda tá nos Homens da Caverna e usando reais pra dar esses exemplos? Então, isso é o lucro. Você extrai os gastos, extrai os custos, e o que sobrar é o lucro. E aí o que acontece é, vamos supor Ai, meu Deus. É paia pra caralho. que esse homem da caverna resolve terceirizar a busca pela pedra, né? Ele Mas a questão é que os dois é paia. Tanto o dele quanto o do Mamãe Falei é paia pra caralho. contrata um rapazinho lá para ficar escolhendo pedras mais apropriadas para fazer a ponta de lança, para lascar a pedra. Ele contrata, ele paga 50 centavos por hora de trabalho desse rapazinho, 2 horas por dia, ele encontra umas pedras e traz para esse cara que faz a lança. Então ele gasta R$ 1 por dia, né, 2 horas de trabalho, 50 centavos, ele gasta R$ 1 por dia para esse rapaz. Então isso aí é um dos custos da manufatura da ponta de lança. Se ele resolver vender por O Homem da Caverna começou o MEI. R$ 13 também, ele tem um lucro de R$ 2 em vez de 3. Ou vamos supor que ele compre a pedra, uma matéria-prima de um fornecedor. Então tem lá alguém que vende essa pedra por R$ 1 para ele. Não tem um rapazinho trabalhando para ele, tem lá um fornecedor. Ele compra por R$ 1, ele lasca a pedra. Caso ele cobre R$ 13, o lucro continua sendo R$ 2 porque a matéria-prima custou R$ 1. A pedra lascada é o produto. Cara, eu não tô concebendo que ele tá falando sério disso. O exemplo, ele tá se postando como uma pessoa séria falando da MEI que o Homem das Cavernas criou pra fazer ponta de lança, velho. Desculpa, não dá, velho. Produto final do trabalho do cara que lascou a pedra, não é o lucro dele. Nesse caso, proposto pela Mamãe Falei, não é nem sequer uma mercadoria ainda, porque não tem finalidade de troca ou de venda ou o que quer que seja. Se esse cara pegar essa ponta de lança, esse produto Se pagava em cacau e não em real. final do trabalho dele, e ele usar para caçar um animal qualquer, ainda assim, nem a pedra, nem o animal são lucro do trabalho dele. São produtos do trabalho dele, né? Se ele caçar um animal, foi lá o tempo que ele gastou para caçar um animal e poder comer depois o animal. Se ele vender partes desse animal para alguém, né? Aí sim a gente poderia falar em lucro. Se ele pega lá e calcula o tempo que ele gastou para fazer a pedra, para fazer a ponta de lança, o tempo que ele gastou caçando o animal, extraindo esses gastos, houver um valor excedente, esse será o lucro desse homem pré-histórico. O que o Arthur Duval fala aqui, e esse é um ponto controverso, na verdade, a gente pode pensar aqui se realmente procede ou não, acho que esse é um ponto de debate também fundamental, né? Quando ele fala que a obtenção de lucro é inerente à atividade humana. É difícil falar disso porque a gente tem um histórico, sabe, de centenas de milhares de anos, sabe, a pré-história humana, um período no qual não havia ideia de lucro. Eu tava lá, a lança no mercado popular era 5 semestres de cacau. É que desde 1994 a Casa da Moeda usa uma máquina do tempo para distribuir real para qualquer ponto da história. Verdade. Então as pessoas trabalhavam, né, faziam suas atividades comunitárias, caçavam, E trocavam por reais. produziam suas ferramentas, seus produtos, né, produtos do trabalho, sem a ideia de lucro. Então é difícil dizer que isso seja inerente à espécie humana, porque durante
centenas de milhares de anos, durante quase boa parte da existência do Homo sapiens, isso não havia. Isso é resultado depois, né? Isso é resultado de outras interações que vão se dando depois, em certo momento, na história da humanidade. Mas não dá para dizer que seja inerente. O que a gente sabe, sim, é que com o modelo atual, o modelo recente, nos últimos 10 mil anos, com o modelo econômico, né, de trocas ou de comércio, passa a se tornar central para a acumulação de capital. Então, nesse sentido, vamos supor lá que esse homem pré-histórico que faz pontas de lança resolva abrir Tá triste, triste. uma barraquinha lá na tribo dele, lá no grupo dele, abre uma barraquinha e começa a vender essas pontas de lança com lucro. Isso permite com que ele pegue esse lucro, reinvista em seu negócio, amplie seu negócio, contrate funcionários para poder procurar as pedras, para poder lascar as pedras e desse modo obtenha mais lucro de modo a poder expandir o seu negócio, abrir uma outra barraquinha em outra tribo, sabe, vizinha, depois comprar os navios para poder comercializar, sabe, no mar isso e levar para outras cidades. Ou seja, o lucro se tornou central para poder. Já inseriu cidades, já inseriu barraquinhas de venda. Meu Deus do céu, cara, arruma, velho. Homens das cavernas, não existia nem escambo na época. Essa galera tá tão dentro da caverna que acha que a ordem das coisas hoje é a ordem natural do mundo. Isso, velho. Eu não sei o que tá rolando mais, velho. Perdi. Poder expandir um negócio, para poder ampliar as atividades de uma empresa. Mas, lembrando que também envolve a exploração da mão de obra do trabalhador. Então, quando ele contrata lá o rapazinho para pegar a pedra para ele e pagar R$1 para ele poder coletar essas pedras, o salário que você recebe não é lucro da sua atividade. O salário que você recebe é uma compensação pelo tempo que você gasta para exercer certa atividade. Geralmente, Dinheiro. Vê que nem é salário. Nem é salário. Fazendo vendas. Vende sem salário. É fixo. Deus. Ah, o que você acha do Paulo Freire? Eu acho. Boa. Não é porque eles ainda estão na caverna que os homens da caverna já eram explorados. É? Cadê o maconheiro pra gente de F1 juntos? Esse merece, seria rir demais. Agora imagina que 10 homens das cavernas fundam uma multinacional. Claramente o faraó pagava um salário mínimo para cada construtor das pirâmides. há uma correlação entre salários baixos para que o empresário, para que o dono do capital tenha mais lucro. Então é isso que é criticado em grande parte por teorias que questionam o modelo capitalista, porque você tem ali salários baixíssimos para os trabalhadores que não possuem os meios de produção do seu trabalho, eles fornecem a sua mão de obra, eles fornecem seu tempo de existência para o empregador, para o patrão, enquanto os patrões enriquecem com base na exploração dessa mão de obra. Mas é muito difícil dizer que o lucro, a ideia de lucro, né, a noção de lucro, seja inerente à atividade humana, porque não foi assim durante muitos milênios mesmo. Mas é um modelo econômico vigente hoje. As empresas produzem para obter lucro de modo a enriquecer os patrões e enriquecer os acionistas. Mas o curioso, só para fechar esse vídeo aqui, é a tentativa mal lograda do Mamãe Falei de definir o que é lucro ao apresentar um exemplo que é incorreto, é objetivamente incorreto e que pouco esclarece na ideia que ele quer defender. Nesse caso aqui, ele deveria ter chamado o Ricardo Almeida para explicar o que é lucro. Quem sabe aí teria sido menos equivocado nesse intuito. E por fim, só reforço aqui a minha perplexidade diante do modo que essas pessoas atuam diante do debate, né, da ideia do debate, como se fosse quase uma luta de MMA, né? Vamos se encontrar no ringue lá para quebrar a cara um do outro. Como se a proposta do debate fosse essa, como se a função do debate fosse essa, de tentar humilhar o outro, de provar que o outro está errado a qualquer custo, de, sabe, vencer o debate. É uma crítica que eu faço bastante no meu livro sobre esse tópico, que essencialmente é uma proposta ética para debater com as pessoas, né? Vou deixar aqui para vocês o link na descrição desse vídeo, se chama Como Vencer o Debate Tendo Razão, e que explora essa ideia do debate como disputa de poder, como demonstração de força, como tentativa de humilhação dos demais. Então vale conferir para compreender como é essa dinâmica no mundo de hoje e nas redes sociais principalmente. Deixa o link na descrição. Me digam o que vocês pensam aqui. Acho que chega, né? Acho que chega. Olha, tá bom. Quando Marx escreveu A Miséria da Filosofia, falava de sujeitos tipo Henry. Quando Lenin escreveu No Que Fazer sobre as tretas na França e na Alemanha, ele falava dos reformistas tal como o Henry também. Meu Deus, que coisa maluca. Chega.
Chega, 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 chega. Olha, enfim, é isso. O mal não é o lucro. Lucro é com o lucro que a gente sobrevive, se a gente tiver negócios. O mal é a exploração. O mal do sistema é a exploração. É isso. Espero que tenha ficado aí o recado. Tem nada a ver nem do que o Henry tá falando, nem do que o Mamãe Caguei falando também. Nada a ver. É isso. É isso. Tá bom. Agradeço o Henry pelo corte. Vamos agradecer. Vai, obrigado, Henry, por ser conteúdo pra gente. Não vou elogiar, mas eu agradeço por ser conteúdo. É o máximo que eu posso fazer por você. Obrigado, chat da Twilde. Obrigado, galerinha dos Birutubers. Mamãe falei, não agradeço, não. Sacanagem também. Sacanagem. É isso. Curte, comenta, compartilha. Manda lá no grupo da família. Passar raiva de todo mundo. Esse vídeo aqui consegue passar raiva de todo mundo. Todo mundo. Ninguém sai ileso desse vídeo. Ninguém sai ileso. Quer sair causando discórdia? Vai lá e manda esse vídeo lá. Beleza? Se inscreve no canal. Né, que eu tô vendo que tem uma galera que assiste e não inscreve. E ativa o sininho. Valeu. E falou.